Ok, pessoal, agora que a gente aprendeu como associar um assunto, a gente já fez exercícios para ir criando a nossa rede de associação, um assunto a partir do outro. E lembre-se que aquelas listas que você fez no começo podem ser associadas, então não tem limites realmente associação de assuntos. Você associa algo que te remete a outra coisa, você lembra de outra coisa e vai falando. Agora, ok, associei o assunto, mas o que eu faço com esse assunto? Como eu posso desenvolver algum comentário, alguma frase ou alguma pergunta a partir desse assunto que eu associei? Para onde eu posso levar isso numa conversa real? Então eu vou apresentar para vocês agora uma frase que toda vez que você passar por essa situação que você associou algo e quer levar para algum lugar, você fala essa frase, nem que for mentalmente, e você já vai se dar bem. A frase é: isso me lembra de, ok? Isso me lembra de. Então, use essa frase toda vez que você associar mentalmente um assunto. Você está ali no meio da conversa, associou algo, isso me lembra de. Então, como funciona essa frase? Quando você diz que isso me lembra de algo, você pode se lembrar de algo que aconteceu com você, ou algum conhecido, alguma história, tá? Algum fato que aconteceu, que você se lembra, e descrevendo com detalhes, ok? Outra maneira seria lembrar-se de alguma informação que você sabe sobre esse assunto. Então aí você dá um comentário dizendo o que você sabe sobre o assunto, dando a sua opinião sobre o assunto. Então vamos ver alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso. Eu vou pegar agora uma palavra super aleatória e a gente vai usar a frase isso me lembra de. Então vamos lá. Limão. Então isso me lembra de uma vez que eu tomei um suco de limão e esse suco era tão amargo que eu passei o dia todo mascando chiclete para passar o gosto. Ok? Uma associação simples. Limão e aí eu associei com uma história, lembrei de alguma história que eu tomei um suco amargo e fiquei o dia inteiro mascando chiclete. Então isso me lembrou de. Na hora que você usa essa frase, isso me lembra, você tem que confiar no seu cérebro, tá? Você está no meio da conversa, você pode confiar que o nosso cérebro ele é muito bom em reter informações. Às vezes a gente sabe muito mais do que a gente imagina que sabe. E quando a gente força o nosso cérebro a trabalhar um pouquinho, a usar a criatividade dele ali para resgatar alguma memória ou enfim fazer um comentário, a gente consegue. Principalmente quando a gente está numa situação onde essa improvisação é necessária. Então, se a menina me fala alguma coisa, às vezes eu não tenho ideia do que eu vou falar e eu começo a falar, isso me lembra de uma vez, e as coisas vão surgindo na minha cabeça, tá? Mas eu já fiz, claro, esse exercício muitas vezes, que eu vou passar para vocês em seguida. Outra palavra aqui, piano. Então, isso me lembra de um vídeo que eu assisti de um garotinho chinês que tocava piano. O menino era um gênio. E esse vídeo realmente existe, é um chinesinho que toca piano muito. Nossa, parece filho dos grandes concertistas, né, das outras eras. Esse menininho é muito gênio tocando, é absurdo o jeito que ele toca o piano. E na hora que a pessoa me fala piano, eu já lembro disso. Na hora eu já falo, isso me lembra isso me lembra a primeira vez que eu fiz uma aula de piano, porque eu toco piano, entendeu? Quando eu era pequeno. Isso também me lembra que pessoas que tocam piano ou qualquer tipo de instrumento musical são mais inteligentes. Isso é uma informação que eu li naquela revista, super interessante. Mas o que eu estou fazendo aqui? Trazendo informação para a conversa de coisas que me lembram. Você simplesmente pega a palavra e fala o que ela te lembra. Começa a falar, começa a treinar isso. Então vamos aos exercícios para vocês exatamente começar a praticar isso que, na verdade, você juntando a associação de assuntos, treinando a associação de assuntos e desenvolvendo o isso me lembra de, falando essa frase e desenvolvendo os assuntos a partir disso, você já vai ter uma mudança absurda nas suas conversações. Você já vai conseguir começar a improvisar, depois de você treinar algumas vezes, você já vai começar a improvisar na conversação naturalmente, tá? Vai ser fácil, cada dia mais fácil. Então, exercícios. Associe algo a partir dessa frase que eu vou te passar agora e diga o que isso te lembra, ok? Então, como que você vai fazer? Eu vou te falar uma frase, você vai ver essa frase, vai associar algo nessa frase, ok? Com alguma outra coisa. Você vai pegar um item dessa frase e associar com outra coisa, da mesma maneira que a gente passou anteriormente, que a gente falou sobre a partir do que a outra pessoa fala. Então, eu vou estar te falando algo, você vai escolher um item, associar e em seguida falar o que isso te lembra, para a gente simular uma conversa aqui. Então, a frase é:
eu gosto de ir ao parque correr. Associe algo a partir disso e diga o que isso te lembra. Exercício número 2. Então, imagine que você está numa fila de um banco, conversando com uma mulher e associe algo desse ambiente dizendo que isso te lembra. Então, imagina que você está num banco. Feche seus olhos agora. Imagina o que você está vendo à sua volta nesse banco. Tem pessoas paradas, tem uma fila, tem aquela porta giratória, tem os caixas eletrônicos, tem o teto, tem como é a cor do teto que você está imaginando aí. E imagina que você está vendo todo esse cenário ao mesmo tempo que você conversa com uma mulher, ok? Tem uma mulher do seu lado. Então você vai fazer agora um comentário falando o que algo ali desse ambiente que está acontecendo na sua imagem agora te lembra e você começa a falar a partir disso. Poderia ser, isso me lembra de uma vez que essa fila aqui de banco me lembra uma vez que eu vim aqui pagar uma conta, certo? E fiquei 3 horas, entendeu, na fila, mas a vantagem foi que eu fiz algumas amizades, eu dei muita risada nessa fila, acho que foi até por isso que eu aguentei ficar 3 horas parado na fila. Enfim, associei aqui uma história que me lembra que aconteceu comigo, tá? Então imagina essa mesma situação, agora você associa alguma coisa, imaginando que você está nesse local, ok? Terceiro exercício é o seguinte, use sua resposta do primeiro exercício que você fez e associe algo em cima do que você falou, tá? E usando a estrutura do isso me lembra de. Então lembra que eu falei para você associar algo da frase que eu falei, que eu gosto de ir ao parque correr, associar algo a partir disso e falar o que isso te lembra? Então você vai pegar essa frase que você usou nesse exercício e associar novamente em cima dessa frase que você mesmo falou e em seguida usar isso me lembra de novamente. Aqui a gente está treinando aquelas 3 maneiras de associação que eu falei anteriormente. A partir do que eu falei para você, a partir do que você observou e a partir do que você mesmo disse, certo? Fazendo esses exercícios, você já vai começar a se sentir mais confortável com essas ferramentas. E não pare de fazer esses exercícios. Comece a associar coisas ao seu redor. Você está, por exemplo, num parque, olha para aquela árvore e fala: isso me lembra de um documentário do Discovery Channel que passava sobre suricatos e os suricatos viviam perto de árvores e era uma árvore parecida com essa e eu gosto muito de documentários do Discovery. Ponto. Associei a árvore com o documentário do Discovery. É isso, simples assim, tá? Alguém te fala alguma coisa? Pô, cara, tô atrasado pro trabalho. Trabalho, associação, eu associei trabalho com ir ao banco pagar conta. Ok, cara, isso me lembra de uma vez que eu estava no trabalho, tive que pagar uma conta no banco. Associei algo relacionado a isso e em seguida isso me lembra de. E da mesma maneira ali, usando a partir do que eu falei, eu tive que ir no banco, aí você pode associar algo a partir do que você realmente falou. Eu tive que ir no banco no dia do trabalho e acabei me lembrando, isso me lembra inclusive de que quando eu vou no banco eu sempre ouço música sertaneja. Então eu gosto muito de música sertaneja para aguentar aquela fila enorme, eu boto uma música no fone de ouvido e fico dançando sertanejo na fila do banco. Mais uma associação. Então começa a treinar isso no seu dia a dia. Vai ficar algo natural, vai ficar algo fazendo parte realmente de você. Você depois de um tempo nem vai pensar muito, você vai olhar para algo e associar. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua conversação. E é isso que eu quero. Eu quero que você desenvolva essa habilidade de improvisação. Não fique dependendo só das listas que você fez, porque as listas elas vão te ajudar a ter esse autoconhecimento e você vai lembrar dessas listas depois que você tiver uma conversa, já falando sobre outros assuntos, conversando mais profundamente, você vai lembrar dessas listas porque são as suas informações, é a sua vida. Aquelas listas constroem um autoconhecimento para que você possa compartilhar numa conversa futura. Mas o que vai fazer realmente a diferença numa conversa com um estranho, nos primeiros minutos ali, é essa habilidade de improvisar. E é isso que eu estou te passando. Você ter a habilidade e o pensamento rápido de associar algo e em seguida falar alguma coisa. Ok? Vamos para o próximo assunto.